Irmão, João capítulo 19, João 19, nós vamos ler verso 32, melhor, verso 30, João 19, verso 30. Nós vamos ler esse texto, nós vamos orar. João 19, verso 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Irmãos, nós vamos, antes de distribuirmos os elementos da ceia, nós vamos orar. E chegou em nossas mãos um pedido de oração que já é conhecido de toda a igreja, onde a Márcia, irmã do pastor Judaso, pediu para que nós estivéssemos aí levantando um clamor pela vida da Ritinha, que não está passando bem. Ritinha é irmã do pastor Judaso e ela vem lutando contra um câncer já pelo menos 2 anos, mas que de 1 ano e pouco para cá a coisa se agravou muito e o quadro clínico dela realmente é delicado. Então, para que nós estejamos orando, irmãos, por essa família, pela vida da Ritinha, tem 2 filhos, um ainda pequeno, e momento muito tenso para a vida da família. Nosso irmão Sérgio Navas fez uma angioplastia, colocou 4 estende, é isso aí. Entendeu, né? Então, estendeu. E a Anis estava falando ali que foi tenso o negócio, porque ele teve uma parada cardíaca. Então ele fez esse procedimento na quarta-feira. Levanta a mão aí, Sérgio. Sérgio é esse garotão aí. A cabeça está branca, mas é um garotão. Não é? E inclusive, no momento oportuno, ela quer até compartilhar um pouco dessa experiência. Então, nós vamos orar, irmãos. Nós temos aí no nosso boletim alguns nomes e vamos pedir graça de Deus. Nossa irmã Inácia não está passando bem, há uma infecção urinária já de algum tempo, essa infecção não melhora. Então, vamos clamar misericórdia. Esse hino que nós acabamos de cantar aqui com os nossos irmãos, o que nós ouvimos, ele fala sobre o clamar. Clama-me, clama-me. Então, irmãos, Deus nos diz na sua palavra: invoca-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então vamos orar? Vamos orar, irmãos, vamos pedir graça de Deus, misericórdia do Eterno, em nome de Jesus. Não tem problema se você quer aumentar um pouco aí o tom da sua voz, não tem erro não, tá bom? Pode ficar tranquilo. Aqui é chamada casa de oração. Casa de oração. Então vamos orar. Senhor Deus, nós queremos agradecer o Senhor, porque o Senhor é aquele que se inclina para nós e que ouve as nossas orações. O Senhor não é um Deus indiferente às lutas, às dificuldades que o teu povo enfrenta. Vivemos num mundo caído e por viver nesse mundo caído, mesmo estando em Cristo, nós sofremos as consequências e os efeitos do pecado em nós. Mas, Deus amado, nós queremos clamar ao Senhor por graça e por misericórdia. Deus amado, a Ritinha já há meses vem lutando contra essa enfermidade tão terrível, uma guerreira certamente. Talvez até esse momento de pé, porque a igreja do Senhor tem intercedido tanto, tem orado tanto, mas, Deus amado, o seu sofrimento tem sido grande demais. E certamente de toda a família também, do seu marido, dos seus filhos, dos seus irmãos. E, Deus amado, nós pedimos que nesse momento de apreensão, nesse momento onde o quadro clínico parece se complicar cada vez mais, nós pedimos ao Senhor que nos criou, que conhece cada órgão, cada molécula, cada célula do nosso corpo, e que tem todo o poder para reverter toda e qualquer situação, que o Senhor possa, sim, Deus amado, intervir nessa vida. Tem misericórdia. No nome de Jesus, Deus, nós te clamamos
clamamos pelo milagre, clamamos pela restauração física, porque nós cremos que o Senhor pode. A Tua palavra não mente, a Tua palavra, há inúmeros testemunhos de vidas que foram transformadas, restauradas, de pessoas que foram mortas e foram ressuscitadas. Meu Deus, isso está aqui para que fique provado que o Senhor tem toda a autoridade sobre a morte, sobre os problemas físicos, sobre as enfermidades. Não há causas impossíveis para o Senhor. Então nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor tenha compaixão, que o Senhor visite a vida da Ritinha com poder, com graça, Senhor, que o Teu nome possa ser cada vez mais glorificado na sua vida. Somos uma igreja que certamente sofre, porque quando uma família perde um ente querido, é uma dor tão grande. E o câncer tem levado tantas pessoas, tem vitimado tanta gente, crianças, jovens, homens, mulheres. Meu Deus, tem misericórdia, nós te suplicamos, ó Deus. Obrigado pela vida do Sérgio, obrigado pela sua cirurgia, obrigado pelo procedimento. Deus amado, obrigado pelo livramento. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Teu servo aqui se encontra, e nós te agradecemos pelo que o Senhor fez, pelo cuidado do Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Colocamos vida de irmã Inácia nas Tuas mãos e te pedimos que o Senhor possa abençoar a sua vida, a despeito da sua idade, mas nós te clamamos, Pai, que o Senhor possa tocar na sua vida também. Senhor amado, nossa irmã Josefa, que embora não seja membro da nossa igreja, mas Deus amado, se encontra hospitalizado, e nós te pedimos que o Senhor a visites no seu leito, que o Senhor a restaures para a glória do Teu santo nome. E outros irmãos nossos aqui, por quem nós sempre temos clamado e te pedimos, Deus tenha piedade, Deus tenha misericórdia, Deus opere, Senhor, opere o milagre, que o Senhor esteja restaurando, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja visitando com poder e graça, pessoas que estão vivenciando um momento difícil na vida profissional. Nós clamamos, Pai querido, para que portas possam se abrir, para a glória do Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia do Teu povo, que o Senhor tenha misericórdia da nação, uma nação que precisa gerar 12 milhões de empregos. Meu Deus, que o Senhor possa iluminar aqueles que estão à frente do nosso município, do nosso estado, do nosso país, de maneira, Pai, que nós possamos vivenciar um novo tempo de crescimento econômico, de prosperidade, mas sobretudo também, meu Deus, um tempo de temor e tremor diante do Senhor. Um tempo de temor e tremor diante de um Deus que é santo. Tem misericórdia, Pai. Os nossos irmãos aqui peruanos acabaram de cantar "Clama-me". E nós queremos, Pai, clamar o Senhor e ver o agir do Senhor. Então, que o Senhor tenha misericórdia. A nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu chamo aqui à frente os presbíteros. Os presbíteros, e chamo aqui à frente também o pastor Mário e Herman, para que nos auxilie aqui. Nós vamos distribuir o pão e o cálice de uma só vez. Então, você vai receber o cálice, você vai deixar ele aí guardadinho, tá certo? E depois nós vamos tomar o pão e o cálice junto. Quem mais nós combinamos? 10. Só falta 3 dias. Irmão Dias está aí? Dias está ali. Dias aqui, por favor, nos auxilie aqui. Deu? Irmãos, João 19, 30, talvez seja uma das expressões mais fortes que nós temos acerca daquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário. Quando a gente prega o Evangelho, qual que é a razão de se pregar o Evangelho? Qual que é a proposta do Evangelho? Qual que é o propósito de nós falarmos que Jesus morreu na cruz? Qual a razão disso? Qual é a essência dessa mensagem? Qual é este fundamento? O que é que Deus quer que eu e você compreendamos quando nós falamos da ceia do Senhor, do pão, do cálice? O que é que está sendo comunicado nesses elementos? O que é que o Santo Evangelho quer que eu e você entendamos sobre Jesus? Por que é que nós precisamos de Jesus? É porque somos pobres e precisamos de trabalho? É porque nós estamos enfermos e precisamos de saúde? É porque nós temos problemas familiares
e precisamos que a nossa casa seja um lugar de paz. Essa é a razão maior pela qual nós precisamos do Senhor Jesus? Não, ela não é. Ela não é. Apesar de que Jesus pode proporcionar tudo isso, apesar de que Jesus pode dar trabalho, pode dar saúde, pode nos dar paz, pode nos dar alegria, tudo isso Cristo pode nos dar, mas essa não é a mensagem central. A mensagem central é que Jesus entrou na história porque pecadores, porque o homem se revoltou contra Deus, o homem se rebelou contra o Deus Santo, o Deus Criador, e a palavra de Deus nos diz que o homem então passou a sofrer todas as misérias dessa vida, teve como consequência do seu pecado a morte, a ruptura com Deus, separação de Deus, de maneira que a coisa mais importante que Deus quer que eu e você compreendamos, apesar das dificuldades, das crises existenciais, pessoais, familiares, sociais, apesar de toda uma diversidade de problemas existentes com os quais nós nos deparamos constantemente, existe algo central, um ponto nevrálgico que eu e você precisamos entender. É de que nós estávamos em dívida com Deus Criador. É que havia uma dívida impagável. Por isso, quando Jesus morre na cruz, Ele está dizendo: Pai, a dívida dessas pessoas, a dívida que eles não tinham condições de pagar, eu estou pagando. Eu estou me dando no lugar deles. Eu estou morrendo no lugar deles. Eu estou derramando meu sangue por eles. Essa é a mensagem central do Evangelho. É a razão maior pela qual nós precisamos de Jesus. A razão maior pela qual nós precisamos correr até Cristo, para que nós sejamos salvos da ira vindoura. Você tem noção disso? A Bíblia fala que o último dia será um dia de ira, onde Deus haverá de se levantar contra todos aqueles que rejeitaram a mensagem de Jesus, que se rebelaram contra Jesus, que disseram: não queremos Jesus, eu quero viver para mim mesmo, eu quero fazer a minha vontade, eu quero viver para satisfazer os apetites da minha carne, eu quero viver para agradar a mim mesmo, eu não me importo com o que Jesus diz, eu não me importo com o que Ele fez na cruz. A Bíblia diz que Deus, nesse último dia, vai vir com ira. E estar em Cristo, irmãos, é ser livre da ira vindoura. Irmãos, as pessoas hoje ridicularizam do Senhor Jesus. No WhatsApp circula pessoas debochando de Deus, debochando da igreja, debochando da oração e uma série de outras coisas, porque a igreja, às vezes, lamentavelmente, está se enveredando por um caminho anti-Deus, contrário à palavra de Deus. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: o cordeiro que virá não é o cordeiro humilhado, não. É aquele que tem todo o poder, que vai vir em glória e majestade. Irmãos, nós precisamos entender isso com toda a força do nosso coração, de maneira que, ao celebrar esses elementos, nós estamos sendo relembrados acerca do que Jesus fez. Ele pagou, está consumado, não há mais dívidas. Eu estou morrendo, Pai, no lugar de pessoas, eu estou me dando no lugar deles, me entregando por eles. Não há mais dívida, eles podem ser reconciliados com o Senhor, eles podem ter paz no seu coração, eles não são mais filhos da ira, eles agora receberam a bênção da adoção, eles são os teus filhos agora, eles são meus irmãos. Isso é lindo, irmãos. Então deixa eu te dizer uma coisa, vamos pedir perdão mais uma vez, vamos orar? Nós já oramos, pedimos graça e misericórdia de Deus, mas eu queria que você pensasse nisso, e se colocasse agora nesta condição: Jesus pagou a minha dívida, Ele saldou a minha dívida. Senhor, muito obrigado, obrigado por este momento de poder celebrar a ceia do Senhor, obrigado pela alegria de podermos ser relembrados acerca do que o Senhor fez na cruz, e mais uma vez nós te pedimos: nos perdoe por não viver aquilo que o Senhor quer, mesmo estando em Cristo, por fazer coisas inconvenientes, por proferir palavras inconvenientes, por termos ainda sentimentos, pensamentos inconvenientes,
impróprios para alguém que está em Cristo. Senhor, tem misericórdia, nos perdoe. Não nos deixe, Senhor, brincar, flertar com o pecado, mas que a graça do Senhor seja tão abundante em nós, de maneira que o nosso falar não seja o falar contra as pessoas, mal das pessoas, pelo contrário, mas que sejam palavras que abençoam a vida do outro, palavras que combatem sim o pecado, que denunciam o pecado, que fala acerca daquilo que está errado, mas com um sentimento no coração de ver a graça do Senhor transformando vidas, restaurando vidas, para a glória do Senhor Jesus. Deus amado, aquele que está em Cristo é santo, é uma nova criatura. De maneira que ao celebrarmos esses elementos, que o Espírito Santo do Senhor possa fortalecer essa convicção no nosso coração, de que um dia éramos filhos da ira, mas em Cristo nós somos filhos do Senhor. Recebemos a bênção da adoção, e no nome de quem nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e ele partiu dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos. Todos quem? Todos que estiverem nele, todos que foram reconciliados com ele, todos que receberam o perdão, professaram a sua fé publicamente no Senhor Jesus, estão em plena comunhão com Cristo e com a sua igreja. Nesse sentido, mesmo você não sendo membro da nossa igreja, ou da Igreja Presbiteriana de Osasco, da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas é membro de uma igreja que declara o Senhor Jesus, que crê na suficiência do seu sacrifício, que crê na suficiência da sua palavra, você é convidado a participar desse elemento conosco. Você vai pegar o cálice, vai deixá-lo aí, depois nós vamos comer o pão e tomar o cálice.
Queridos, alguém por acaso ficou sem receber o pão e o cálice? Levantam de suas mãos aí. Aqueles que nos visitam, alguns bancos aí nós temos um envelope com uma ficha e uma caneta. Nós gostaríamos que você que nos visita pela primeira vez, depois preenchesse com os seus dados para receber uma mensagem da igreja, informações acerca daquilo que nós fazemos, e vai ter uns irmãos lá na porta para recepcioná-los no final do culto. Então, alguém foi omitido aí do cálice do pão? Ok. Disse o Senhor Jesus: isto é o meu corpo que é dado por vós. Ser salvo, irmãos, é compreender que somos salvos não por aquilo que fazemos de bom, mas somos salvos por aquilo que Cristo fez. Ele se deu por nós. Comamos todos. Irmãos, celebrar a ceia do Senhor é celebrar a salvação, mas não a salvação que nos leva à reclusão, à individualidade, mas a salvação que nos leva à unidade. Isto é igreja. Igreja. Que bênção isso, estarmos unidos em Cristo. Bebamos todos. Senhor Deus, nós reconhecemos, Pai, que não somos nada, Deus, que as nossas limitações, que as nossas incapacidades, Deus, só nos levam a um caminho, Senhor, a reconhecer que o Senhor está no controle de tudo, Pai. Senhor, e nesse momento, Pai, o Senhor sabe nossas necessidades, sabe nossas fraquezas, Pai. E assim como o apóstolo falou, o Senhor vai se glorificar nas minhas debilidades e as minhas fraquezas. Sim, meu Deus. Porque assim reconheço que o Senhor é Deus sobre todas as coisas, Pai. Aleluia. E neste momento, Senhor, o Teu Espírito que estás sondando os nossos corações, Senhor, que a Tua graça, Senhor, está sendo derramada sobre a Tua igreja, Amém. Senhor, nesta noite. Amém. Nós Te agradecemos, Pai, porque lembramos mais uma vez que o Senhor voltará. O Senhor voltará para levar a sua igreja.
Amém. Aleluia. A essa igreja, Senhor, que se prepara para receber ao amado, a Jesus. Nós te glorificamos nesse momento e agradecemos pela imensa misericórdia mostrada por nós, Senhor. Cada família, cada varão, cada mulher, cada criança, cada jovem que está nesse lugar, Senhor. Sim, meu Deus. Entra com tanta providência sobre as suas vidas, Senhor, para que eles vejam, para que eles possam, Senhor, entender que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Amém. Que Aleluia. o Senhor é Deus. Aleluia. Ainda em tantas provações e aflições, Senhor. Sim, meu Deus. Muito obrigado, Deus. Amém. Oramos Amém. em nome Aleluia. de Jesus. Aleluia. Amém. 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 Lucas 5. Lucas 5, a partir do verso 1. Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1. Assim diz a palavra de Deus. Aconteceu que, ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela bênção que temos de poder ler a tua palavra e poder expô-la. Que o Espírito Santo do Senhor se apiede de nós, tem misericórdia de nós e fala aos nossos corações. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, com base no texto que lemos, qual seria talvez o melhor tema para este sermão? Como ser próspero? A obediência que traz recompensa? Ou poderia ser o poder da palavra de Jesus? Embora, irmãos, esses textos, eles possam muito bem ser aplicados aqui ao texto, mas eu queria pensar numa outra coisa aqui com os irmãos que me veio ao coração com base nesse encontro que Jesus teve, ou no reencontro que Jesus teve com estes homens. É que em Cristo Jesus nós podemos experimentar algo novo. É que esse encontro com Jesus, ele é capaz de nos proporcionar a possibilidade de um recomeço na nossa vida, a possibilidade de nós experimentarmos uma transformação radical na vida. O texto nos informa que Jesus estava no chamado Mar da Galileia, que Lucas aqui dá o nome de Lago de Genezaré. Era um grande lago. E aqui esses homens tiveram uma experiência profunda com o Senhor Jesus. E eu queria então extrair algumas coisas para a nossa reflexão aqui nesta noite acerca disso. É que em Cristo Jesus, a realidade do novo. A realidade do novo. Mas que novo? E eu queria pensar algumas coisas acerca desta novidade que podemos ter em Cristo Jesus. E a primeira que me vem ao coração é acerca de uma nova atitude diante das adversidades. O verso 4 e 5 nos informa que aqueles homens, maestros, sabedores, conhecedores daquela realidade, daquele lago, cresceram muito provavelmente nele, sabia muito bem quais eram os melhores lugares, o melhor horário para se pescar.
não é? Quer saber sobre boa pescaria? Nós temos aqui um irmão nota 10, conhece muito sobre peixe, conhece muito sobre pescaria, nosso irmão Márcio. Levanta a mão aí, Márcio. Esse é fera, sabe tudo de peixe, uma benção esse homem, entendeu? Era assim aqueles homens, conheciam muito bem sobre pesca, sabiam muito bem, e eles então haviam trabalhado toda a noite, porque a noite ali era o melhor horário para se pescar, a possibilidade de serem bem-sucedidos era grande. Mas eles não pegaram nada, eles estão na beira daquele lago, eles estão lavando as redes. De repente, Jesus, que está ali pregando, ensinando, virou para Simão Pedro e diz: volta de novo para pescar. E eles dizem assim: Senhor, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. E aqui, queridos, me impressiona, porque a palavra que Pedro está dizendo aqui é que eles se dedicaram arduamente, laboriosamente, eles labutaram muito, eles se desgastaram, mas eles não foram bem-sucedidos, eles não pegaram nada. Talvez eles poderiam dizer o seguinte: Jesus, nós não vamos continuar, não vamos voltar a pescar, porque nós esgotamos todas as nossas energias, os recursos que estavam em nossas mãos, já foram todos eles. Trabalhada aqui é trabalhada a exaustão, nada apanhamos. Senhor, apesar dos nossos esforços, apesar dos nossos recursos, apesar das técnicas de que nós nos dispomos, o resultado foi um fiasco, mas sob a Tua palavra, diante do que o Senhor está me pedindo, eu vou obedecer. O que Pedro está dizendo aqui é o seguinte: eu creio na Tua palavra e eu obedeço a Tua palavra. Veja, queridos, que a relação deles com a palavra de Deus foi de submissão, não foi de dúvida, não foi de questionamento. Eles obedeceram, eles se submeteram à palavra de Deus da maneira como é para ser. Talvez como pescador, Pedro poderia dizer para Jesus: olha, o senhor sabe é de carpintaria, pescaria é com a gente, então o senhor está por fora. Esse horário aqui não é o melhor horário para se pescar, não é as mesmas dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Veja, queridos, o milagre operado por Jesus gerou um sentimento de reverência, de temor no coração de Pedro. Ele se deparou com alguém que era muito mais do que um homem, era Deus ali. Senhor, retira-te de mim. Irmãos, esta nova compreensão acerca da pessoa de Jesus, ele não é um mito, ele não é uma força, ele não é um profeta, ele é Deus encarnado. O novo caminho proporciona-nos uma nova compreensão acerca da pessoa de Jesus, acerca do seu ser, acerca de quem Ele é digno de reverência, Ele é digno de temor, Ele é digno de respeito, Ele não é o cara lá de cima, Ele não é o você, Ele é Senhor. E é lamentável como que às vezes nós, cristãos, evangélicos, no afã de dizer ou de querer expressar que nós temos intimidade com Jesus, nós o tratamos como se fosse assim, alguém muito próximo. E aí, Jesus, você é isso, aquilo mais, papapá. Mas aqui Pedro diz: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Ele teve compreensão acerca da pessoa santa, do Deus santo, do Deus encarnado, e é por isso que ele se prostra, porque diante de Jesus é joelho dobrado, diante de Jesus é coração quebrantado, diante de Jesus é reverência total. Uma nova compreensão acerca de quem Cristo é. Quarta coisa, uma nova compreensão acerca de quem somos. Senhor, retira-te de mim, porque sou o quê? Pecador. Senhor, retira-te de mim, porque eu sou bom demais. Retira-te de mim, porque eu sou o cara. Esse cara sou eu. Retira-te de mim, porque eu sou bom mesmo, Jesus. Eu sou bom mesmo. Nessa igreja aqui, se tem um cara bom, é eu. Tá certo? Se tem um cara que faz acontecer, esse cara sou eu. Não. Em Cristo há uma nova compreensão acerca de quem somos. Por isso que no coração de um crente é um coração de humildade, de quebrantamento, de humildade, porque ele não se coloca acima de ninguém, ele se coloca na sua condição. Eu sou o pecador, que precisou da misericórdia, da graça de Deus. Irmãos, como nós precisamos resgatar a nossa real compreensão, pois diante do que Cristo fez, Pedro foi tomado por um sentimento de quão pecador ele era. É assim que funciona na vida. Quanto maior
for a sua intimidade com Deus, presta atenção. Quanto maior for a sua intimidade com Deus, maior será a convicção que você tem acerca de quão pecador você é. Não tem como você se aproximar da luz e não ver os seus defeitos. Não tem como se aproximar daquele que é santo e não se deparar com os seus pecados, com as mazelas que há no nosso coração, com as coisas sujas que falamos, com os pensamentos impróprios que processamos todos os dias, com um monte de coisas que nós somos capazes de fazer. É inevitável que ao estabelecer uma intimidade com Jesus, uma comunhão com Jesus, nós vamos nos dando conta de quão pecadores nós somos, e quanto maior é a compreensão do nosso pecado, da nossa rebeldia, mais nós nos aproximamos em Cristo, e quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais vamos tendo consciência dos nossos pecados. É assim que funciona, irmãos. Por isso, que quando a igreja se volta para Jesus, se tem um dos momentos que ela mais aprecia, é o momento em que ela se coloca diante de Deus e pede perdão. O momento de confissão não se torna apenas algo formal para se colocar na liturgia, mas se torna liturgia na vida. Faz parte da nossa liturgia pessoal, confessar os nossos pecados, porque é inevitável estarmos em contato, em comunhão com Jesus e não sermos tomados por essa convicção. Quando Isaías viu a glória de Deus, ele diz: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor da glória. É assim, irmãos, uma nova compreensão acerca de quem somos. Quinto, uma nova compreensão acerca do perdão. Isso é lindo, irmãos, porque Pedro ficou assim, ele ficou assustado, ele diz assim: Senhor, retira-te de mim, não foi isso? Senhor, sai, retira-te de mim. Mas Jesus diz: não temas. E isso é lindo, irmãos, porque a sensação que eu tenho é que Pedro parece estar tomado pelo sentimento que pairava sobre a vida daqueles que tentavam ver Deus. E na antiga aliança, tentar ver Deus é ser fulminado, era morrer. Um sumo sacerdote, ao entrar no Santo dos Santos, ele nunca levantava a cabeça. Ele ficava de cabeça baixa. Os querubins que estão sobre a arca da aliança, eles têm 6 asas, com 2 eles cobrem o rosto, com 2 eles cobrem os pés, e com 2 eles voam, tendo total reverência diante daquele que é santo, santo e santo. E aqui Pedro talvez esteja tomado por esse sentimento: meu Deus, eu estou vendo Deus, e ele diz: retira-te, porque eu não quero morrer. Mas Jesus diz: não temas, porque, irmãos, em Cristo nós estamos na nova aliança, em Cristo é o novo e vivo caminho, em Cristo não importa o que nós fomos até o momento de conhecermos a Cristo, não importa os pecados, não importa aquilo que nós fizemos, porque se nós estamos em Cristo, é um recomeço. Amém, irmãos? É um recomeço, uma nova compreensão acerca do perdão. Ele é um Deus santo, eu sou pecador, mas Ele perdoa os meus pecados, Ele tira o sentimento de culpa do meu coração, Ele é aquele que é capaz de resolver todos os conflitos de minha alma, Ele é capaz de fazer com que eu me sinta lavado, purificado, alvo mais que a neve. Em Cristo a nova compreensão acerca do perdão, pois lamentavelmente o que não falta é cristãos que continuam carregando dentro do coração o sentimento de culpa acerca do seu passado, não se sentem perdoadas, totalmente perdoadas, não experimentam o alívio, o refrigério que o perdão é capaz de proporcionar. Sexta coisa, em Cristo uma nova vocação. Verso 10. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, a partir de agora, a partir deste momento, você não será pescador de peixes, você será pescador de homens. Eu tenho agora uma nova agenda para você, Pedro. Eu tenho agora uma nova função para você. Você tem agora uma nova vocação. Você vai viver intensamente para me servir. Você vai ser instrumento nas minhas mãos. Você vai ser um vaso de bênçãos. Você vai ser um homem que vai levar muitos a temer o meu nome. Você vai ser um grande líder, Pedro. Você vai ser um grande instrumento. Você será cheio do Espírito Santo. Em Cristo, irmãos, uma nova vocação.
uma nova compreensão acerca da nossa missão, acerca do que somos e do que devemos fazer. Embora eu não preciso ser um pastor que viva apenas do ministério, mas mesmo desempenhando as funções que você desempenha, você passa a ter uma nova compreensão acerca daquilo que você está fazendo, pois o seu trabalho passa a ser algo que você visa a glória de Deus. E você trabalha para a glória de Deus, você quer ser bênção no seu trabalho, você usa o seu trabalho para a glória de Deus, você usa os seus dons e talentos para a glória de Deus, você usa tudo para servir ao Rei, você procura fazer tudo com excelência. Em Cristo uma nova vocação, você não procura mais a sua satisfação, você quer usar tudo que você tem para Deus. Por último, em Cristo uma nova disposição. Verso 11. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Irmãos, este era o segundo momento em que estes homens haviam se encontrado com Cristo. Jesus havia chamado Pedro, André, Tiago e João algum tempo antes, conforme o texto de Marcos 1, 21 a 39, ou João 1, 40 a 42. Mas a partir deste momento, a caminhada e o relacionamento deles com Jesus ia ser diferente, pois eles caminhariam com Jesus até o fim. A partir deste momento, uma disposição diferente. A partir deste momento, uma entrega diferente. A partir deste momento, uma dedicação diferente. A partir deste momento, uma entrega total e incondicional. Em Cristo, irmãos, o novo. Um recomeçar. Uma nova vida. Uma nova história Deus tem para mim. Queria deixar algumas coisas para nós levar para casa e pensar ao longo da semana. Primeiro, quando compreendemos quem Cristo é e o que Ele é capaz de nos dar, se torna menos importante, pois tornar-se um discípulo é a coisa mais importante. Quando compreendemos quem de fato Cristo é, o que Ele é capaz de nos dar não é a coisa mais importante. A coisa mais importante qual que é? É ser um discípulo de Jesus, é ser um seguidor de Jesus, é viver para Jesus. Esta é a coisa mais importante. Logo, a grande bênção não é aquilo que Ele nos dá, a grande bênção é aquilo que nós passamos a ser nele. Segundo, esse texto nos ensina, irmãos, a importância do trabalho em equipe. Aqui nós temos homens que pescavam com redes, e não homens que pescavam com anzóis. Nós temos homens que usavam as redes, e rede era trabalho em equipe. E quando nós pensamos na igreja, nós pensamos nisso, pensamos na unidade, pensamos na capacidade, nas potencialidades que todos nós temos, mas que todos trabalham em torno de objetivos em comuns, todos devem trabalhar em prol da unidade, preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz. A igreja não é lugar para carreira solo, na igreja não tem estrelas, a estrela que é Jesus. Trabalho em equipe. Como que os homens dessa igreja podem fazer algo diferente? A partir de um? Não, a partir de todos. Como que essa igreja pode marcar uma nova história? A partir de um? A partir do pastor da igreja? Não, a partir de todos nós, a partir de cada um de nós, entendendo que o trabalho em equipe é onde as coisas acontecem. E para isso, irmãos, não pode ter lugar para vaidade, mas de humildade. Terceiro, esse texto nos ensina a importância de se pregar e a importância de se ouvir a palavra de Deus. A fé vem pela pregação da palavra. As multidões estavam apertando Jesus por causa dos seus ensinamentos. As multidões estavam ávidas para ouvir a palavra de Jesus. As multidões queriam ouvir a palavra de Deus. As multidões estavam acossando Jesus, apertando para ouvir os seus ensinamentos. Pedro voltou ao lago porque ele estava ali enquanto lavava as redes, ele está ouvindo a palavra de Deus. Falamos hoje pela manhã, na escola dominical, que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela vai deixar o melhor de si para a palavra. Para a palavra. Jovem não vai vir, não vai cantar, não vai tocar, terminou de tocar, vai embora. Não, não vai fazer isso não. Vai fazer isso não. O coral mesmo, quando ele não participar do culto, os irmãos não vão deixar de vir à igreja. Vão vir para ouvir a palavra de Deus.
Porque o mais importante não é participar do coral, o mais importante é celebrar a Deus, o mais importante é ouvir a palavra de Deus. Mesmo nós não participando diretamente do culto, mas eu não vou abrir mão, porque na igreja vai ter pregação da palavra, a importância de se pregar e a importância de se ouvir a palavra. E às vezes nós podemos correr o risco de perder isso. Outra coisa, obedecer a palavra de Cristo pode ter sido algo estranho, assim como pode ser hoje. Fazer o que Jesus Cristo havia pedido pode ter sido um gesto de irracionalidade, assim como pode ser hoje. Mas nós, irmãos, vivemos com base, às vezes, no que os outros pensam, e não com base naquilo que Cristo pensa e pede de cada um de nós. A quem de fato nós estamos obedecendo? Nós estamos vivendo, respeitando a agenda da sociedade sem Deus? Que chega e diz o seguinte: não, relacionamento tem que ser assim, e assim, e assim. Esse negócio daquilo, acerca daquilo que Deus diz, está por fora. Nós estamos agora vivendo uma nova realidade. Nós vivemos um novo tempo. A quem nós estamos nos sujeitando? A quem nós estamos de fato obedecendo? A quem nós estamos de fato nos submetendo? Pois obedecer a palavra de Cristo, irmãos, certamente foi estranho para aqueles homens. Pois viver a vida cristã, presta atenção aqui, viver a vida cristã é viver a contracultura. Você já nadou contra a maré? É difícil nadar contra a maré. É burdoada para lá e para cá. Mas ser crente no mundo é assim, irmãos. A sociedade chega e diz: não, relacionamento é assim, assim, assim. A Bíblia chega e diz: está errado, não pode. Não é assim que funciona. Qual que é o conceito de trabalho? O que a Bíblia nos ensina sobre trabalho? O que a Bíblia nos ensina acerca de um funcionário? O que a Bíblia nos ensina acerca de ser um empregado? O que a Bíblia nos ensina acerca do que é ser um político? Está entendendo? Então, obedecer a palavra de Cristo sempre vai ser estranho no mundo. Não pense você que você vai chegar na faculdade e vai dizer o seguinte: eu sou crente. Saiba você que vai ter professores ateus, incrédulos, que vai querer destruir a sua fé, que vai bombardear você, que vai querer minar esse conceito de fé, de temor de Deus no seu coração. Não se iluda, nós vivemos numa sociedade que quer ir na contramão de Deus, que quer expulsar Deus, que quer tirar Deus. É assim o nosso coração. Então, querido, se prepare, pois obedecer a palavra de Cristo sempre vai ser loucura. Ser crente é ser doido. Não é ser corintiano, não, é ser louco. É um bando de louco. É um bando de doido. É uma bênção. Está certo? Outra coisa. Em Cristo Jesus há perdão. Irmãos, o pior dos pecadores pode chegar confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e achar graça para socorro em ocasião oportuna. Meu querido, não importa o seu histórico, não importa o seu passado. Eu quero dizer para você que em Cristo Jesus há perdão, em Cristo Jesus reconciliação, em Cristo Jesus um recomeço. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Creia no perdão de Deus! Creia, experimente a paz que o perdão de Deus é capaz de proporcionar. Termino dizendo que seguir a Cristo sempre implica em deixar algo para trás. Há muitos que estão querendo seguir a Cristo, mas não estão dispostos a abrir mão de nada. Só querem ganhar e nunca perder. Só querem receber e nunca dar. Apesar de tudo que aqueles homens pegaram, eles deixaram aqueles barcos cheios de peixe e foram seguindo Jesus. Você está disposto a perder coisas, a deixar coisas? Ser cristão é isso, irmãos. Ser cristão é isso. Em Cristo podemos recomeçar. Em Cristo, a realidade do novo. Vamos vivê-lo para a glória de Deus. Amém?